merecidamente homenageada. Itabira hoje está respirando poesia. Considerado um dos maiores poetas brasileiros, se não o maior poeta brasileiro do século XX, Drummond nasceu em Itabira no dia 31/10/1902 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de agosto de 1987. 87 é o ano do meu nascimento, gente. Então, eu nasci no dia 30 de setembro de 87, se torna mais especial ainda, né? Estar participando desse momento com vocês. Além do poeta Drummond, foi também cronista, além de poeta, Drummond também foi cronista e contista, mas foi na poesia que mais se destacou. Foi o poeta que melhor representou o espírito da segunda geração modernista, com uma poesia de questionamento em torno da existência humana. Em seus poemas, Carlos Drummond de Andrade relembrou de momentos importantes ao lado de Samaria, mulher negra escravizada que foi sua babá. Segundo a historiadora itabirana Dada Lacerda, Samaria é mencionada pelo menos 10 vezes em poemas e crônicas de Drummond. Drummond demonstrava em seus versos a importância de Samaria em sua vida. A negra para tudo, a negra para todos, a negra para capinar, plantar, regar, colher, carregar, empilhar no paiol, ensacar, lavar, passar, remendar, costurar, cozinhar. Essa foi Samaria. Samaria, a babá, a mulher, a mãe e a parceira de traquinagem, amiga e confidente do poeta. Para a realização do FLI Itabira, contamos com o apoio da Prefeitura de Itabira, da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, do patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Lei de Incentivo à Cultura. Realização SESC e Ministério do Turismo. Hoje nós temos aqui 2 itabiranos muito especiais, né, produtores culturais, José Norberto, né, e a Eva Gonzaga. Nós estamos aqui em família e que todos se sintam acolhidos, se sintam muito à vontade e que a Eva possa, nesse momento, se apresentar ao público, né, Eva? Fique à vontade. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Eva Gonzaga, como ela já disse, e tenho no meu currículo algumas coisas que, na verdade, não foram muito observadas. Eu sou escritora, tenho grupo de teatro de declamadores de poesia do Drummond, faço parte da Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência. Então, essa luta do negro é a minha luta, e sempre foi, desde a mais tenra infância. Por ter sido muito maltratada pela minha cor, eu resolvi fazer da minha cor a minha história. E, para começar, eu quero declamar para vocês, muito mal, porque eu não sou declamadora, ensino, mas não sei fazer, uma poesia de Drummond que eu acho muito importante, e também não sei de cor. Chego tarde, chama Diabo na Escada. Chego tarde, o lampião de querosene está de pavio apagado. Subir direto à cozinha e embalar no colo da preta velha a consciência pesada. Travando o caminho em breu, a coisa imóvel na escada. É ela, precinto, veio esperar-me no degrau do meio, cúmplice e camarada. Acaricio no pescoço, que tilinta de medalhas bentas, e o som familiar soa diverso, abafado. Samaria, chamo baixinho, como no escuro se chama. Dá um jeito de eu não ser castigado? Não secunda. Apalpo as carnes murchas, doces, de uma doçura cansada. Se está aqui por minha causa, por que não me responde nem nada? No escuro, uma voz me corta de muito longe soprada. É o diabo, prostrado no negrume da escada. É ele. Nenhum outro sabe disfarçar-se tão bem para ferir a alma enganada.
Subo as escadas correndo, me precipito na sala. Água, água, secura desesperada, a talha fria me acolhe. Agora sim, posso ir à cozinha, onde, imperialmente sentada, Samaria me espera desde a eternidade. Samaria, mas que diabo mais parecido contigo acabei de encontrar na escada? Ela cospe no borralho, cruz credo, e na fumaça do cachimbo, a imagem do diabo vai sumindo. Por que eu falei essa poesia, gente? Por que eu li? Porque essa poesia fala de toda a cumplicidade de Samaria com o menino Drummond. Ela tinha com ele, assim, ela esperava, naquela época lá, 10 horas, era 7 horas da manhã para nós chegarmos em casa hoje. Então, ela esperava ele na porta, deixava ele chegar meia-noite, 1h, abria a porta devagarinho, ele entrava, ela sempre tinha uma comidinha para ele restabelecer da noite, sabe? E era aquela cumplicidade maravilhosa da preta velha com o seu menino. Ela o considerava como filho e ele também considerava como mãe. Então, essa poesia fala tudo, porque ele fala da camaradagem, né, da expertise dela, de deixar que ele entrasse sem que ninguém na casa visse. E eu gosto muito de ver essa poesia, porque hoje, principalmente nos dias de hoje, a gente luta muito por uma equidade. E Samaria mostra, ela e Drummond, mostra para a gente que isso poderia ser possível. Mas eu vou deixar a nossa mediadora. Se não deixar, minha filha, eu falo até amanhã. Pode ficar à vontade, Eva. Agora, eu convidar o Norberto, né, José Norberto, para estar se apresentando, falando um pouco mais sobre sua carreira. Boa tarde. José Norberto Jesus, produtor cultural, sou funcionário da Fundação Cultural, onde eu trabalho na Fazenda do Pontal. E se eu for ficar falando aqui das coisas, vai demorar um tempo. Então, eu prefiro dizer que meu trabalho de produção cultural é um trabalho que demanda aí já um tempo, algo em torno de 45 anos, que eu venho desenvolvendo essas atividades culturais e nas mais diversas camadas aí de segmentos aí da cultura, e dizer que a arte negra, né, sempre esteve presente na minha vida. Então, eu me lembro lá atrás, logo quando a gente começou, que me marcou muito, que foi um encontro muito interessante, quando a gente colocou no Centro Cultural, naquela época, algo em torno de 90 pessoas negras para dançar, cantar e reverendar a nossa cultura. E isso foi com uma figura que já não está mais aqui entre nós, mas aquela energia tão assim, efusiante foi determinante na minha vida. E isso foi lá por volta de 85, por aí e tal. E a Marlene Silva teve uma influência muito grande na minha vida. E por que eu falo isso? Porque essas pessoas, quando elas marcam a sua vida, né, elas vão trazer muitas transformações no seu comportamento, a sua atitude, nas suas tomadas de decisões. E com a Samaria não foi diferente. Então, quando, no governo do prefeito Damon, eu estive pela primeira vez na Fundação Cultural, e lá foi quando nós estivemos numa conversa com a Dada Lacerda, que já foi citada aqui, que inicia essa trajetória de amor infinito com a Samaria.
porque é ali que eu começo, então, a me enveredar pelos caminhos da cultura, da arte, mais focada no Drummond, que era algo que a gente não fazia. Eu, né, particularmente, não tive essa educação, como muitos outros. Então, é aí que nasce, então, essa história minha com a Samaria, porque eu questiono a Dada Lacerda sobre a importância dessa obra, né, tão assim vasta do Drummond, e onde que a Samaria entrava nesse processo. Então, foi quando ela me disse que o Drummond tinha essa cumplicidade tão efervescente, tão cúmplice com a Samaria, que em nenhum outro tempo a gente vai observar isso na literatura, seja de qualquer outros países, de qualquer outras línguas. O Drummond vai, né, só nesse questionamento, apontar 19 poemas onde ele está diretamente relacionado, onde ele está comprometido intrinsecamente com essa mulher. E aí demandaria muito tempo, né, a gente ficar aqui esmiuçando o quanto que esse homem foi marcante na vida dela. A Eva fez um apanhado que demarca um outro tempo nosso, que é o que determina o nosso projeto literário, né, que é a Samaria Fragmentos, e que se torna um projeto litero-musical exatamente por causa desse poema, porque ele é introduzido dentro do contexto, né, do nosso projeto, quando a gente convida. Então, aí a Eva traz o Sérgio, que era um outro Drummondzinho, também exponencial hoje, fazendo um trabalho muito legal em Belo Horizonte, e ele vai dar uma roupagem e vai trazer para uma linha de ação, né, o Diabo na Escada, que é fantástico. Esse é um momento da Eva. O meu está muito ligado à literatura. E aqui, ao lado, está a Escola Coronel José Batista, onde eu também estudei nessa escola, a exemplo do Drummond. Mas, sem buscar muitos detalhes, que marca essa cumplicidade do Drummond, né, essa coisa de amor, né, que a gente fala assim, amor infinito, é quando o Drummond é convidado por uma das professoras para, numa homenagem, trazer a sua mãe. O Drummond, fantasticamente, assim, não titubeia. No dia da homenagem, eis que ele aparece de mãos dadas com a Samaria. E aí ele determina essa relação de amor, quando ele enfaticamente diz, eis a minha mãe, e que não é contestada pela Dolores, que reconhece o papel da Samaria enquanto ama, enquanto pessoa que cumpriu aquele papel no silêncio da vida, né, o papel de mãe, de segunda mãe do Drummond. Então, isso para vocês terem noção dessa grandeza de onde a gente envereda e busca os nossos alimentos para poder produzir, sentar com as pessoas e estar, né, a todo momento dialogando. E eu sempre tenho dito, por onde eu tenho passado, que cada hora que eu falo sobre a Samaria é uma história que não se repete. O tema da nossa mesa de hoje é Samaria e o espaço da poesia negra. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas, e tanto José Norberto quanto a Eva, eles têm a liberdade de estar respondendo, sem uma ordem que um seja o primeiro, outro seja o segundo. Os dois têm a liberdade. E, depois de algum tempo, vocês também têm a liberdade, caso tenha alguma dúvida, de estar participando também, ou fazendo alguma colocação a respeito da Samaria e da poesia negra. A primeira pergunta que eu faço, como itabirana,
né? Estudante de Itabira também, porque, quando criança, muito de nós, estudantes itabiranos, nós caminhamos, né, conhecendo os caminhos drummondianos, passamos por essas ruas e pouco se falava sobre essa Maria. E aí, ainda assim, eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas. Quem é essa Maria? Bom, essa Maria, ela foi a babá de Drummond. É uma negra que ela não nasceu escravizada, ela nasceu livre, mas os pais eram escravizados. E eles moravam no Cutucum. E por lá ela se casou, não teve filhos e ficou por ali até o dia fatídico que o marido dela foi ofendido de cobra e veio a falecer. Ela viúva, sem outros horizontes, negra, morando numa roça muito grande naquela época, até hoje ainda não é muito desenvolvido o local. Ela foi chamada para trabalhar na fazenda do pai do Carlos Drummond de Andrade, que é o Carlos de Paula. E aí ela trabalhava lá para cozinhar, para lavar, para passar, para olhar as crianças. Era uma negra para quase tudo, né? E lá ela se afeiçoou ao Carlos, porque, na época, ele era um menino pequeno, bem magrinho, franziníssimo e muito doente. E era uma época também que tinha uma epidemia. E as crianças lá no Carmo, inclusive o Drummond retrata essa doença numa poesia dele, que ele reporta a época e fala que eram vários caixõezinhos brancos subindo para o cemitério. Então, assim, morria-se demais. Criança demais, adulto também, mas criança era pior. E ele, muito doente, ela chegou, como se numa premonição, falou com a mãe de Drummond assim: olha, se esse menino não morrer, ele é muito pequenininho, muito franzino, se ele não morrer, ele vai ser um passarinho, ele vai voar alto. E isso se cumpriu. Ele se salvou e cresceu, e sempre junto da velha, sempre junto dela. Eles faziam longos passeios, tinham uma cumplicidade fora do normal. E o tempo todo ele só se mirava na Samaria, porque naquela época as mães elas eram educadas para serem receptivas com o pessoal que o marido convidava, né? Cuidar dos afazeres não diários da casa, mas do marido, os compromissos do marido. Então, assim, a mãe ficava afastada do filho, quem ficava junto eram as babás. No caso de Drummond, a Samaria. E ele gostava de colecionar coisas, pedra, seja lá o que fosse, ele gostava de colecionar o que era proibido de entrar na casa grande. O que essa Maria fazia? Deixava que ele colocasse aquelas coleções no quarto dela. E assim foi continuando. Tudo que ele queria fazer, ela fazia junto. E era uma história extremamente bonita dos dois, porque nos passeios que eles davam, Samaria, ele percebia, Samaria queria saber as horas, ela olhava para o sol, o relógio dela era o sol. Ela sabia fazer fogo com pedra, e isso encantava o menino. E ela contava histórias. E veio daí o gosto pela literatura do menino Carlito, na época criança. E ele cresceu com aquela velha contando histórias, às vezes inventadas, e, por gostar das histórias dessa Maria, que ele considerava a mãe, igual o Norberto falou, o dia da festa lá que ele levou, e os amiguinhos, sua mãe, ela é preta? Essa mulher é preta, ela não pode ser sua mãe? Ele falou assim, então tá, ela é minha mãe preta. Pronto, vai falar o que mais? Então, assim, ele se aprendeu a lutar junto com aquela mulher, aprendeu a amar aquela mulher e aprendeu a aprender com aquela mulher. Então, foi uma história muito bonita. Essa Maria faz até hoje, parte do cotidiano do Drummond. Por quê? Porque hoje, eu, por exemplo, uma mulher preta, pobre, eu miro no exemplo dessa Maria. Ela foi uma grande mulher. Uma grande mulher.
E eu tento ser uma grande mulher, só que eu não consigo, né, gente? Me poupa aí, né? Mas a gente vai lutando para ser. Sabe? Então, assim, o que ocorre? Samaria foi, na vida de Drummond, aquele ícone a seguir para o resto da vida. Ele seguiu. Portanto, ele fez várias poesias falando da Samaria, ele fez crônicas. Tem uma crônica que ele fez, que ela é enorme, só falando da Samaria. Então, ele levou o nome dela para fora do nosso país, porque o Drummond, você sabe, é uma figura de alcance internacional. E ela também tem esse mesmo alcance junto com ele. Por que ninguém nunca viu isso? Por que foi muito difícil descobrir a Samaria? Porque nós vivemos num país segregador, um país racista, um país onde o negro não pode falar, não pode ter voz. E eu falo isso, que eu senti isso na pele. Quando eu era criança, eu estudei também no Colégio do Drummond, estudei ali no Coronel Zé Batista. Afinal de contas, uma mulher de 67 anos, naquela época, tinha 2 colégios. Ou era o colégio, ou era aqui, Coronel Zé Batista, ou era uma jornagem onde não aceitava negros. Então, eu estudei numa sala de brancos. Só tinha eu de negra. Naquela época, lá só eu. E meu caderno não era corrigido. Eu podia ter feito uma redação muito bonita, mas ninguém ia saber, porque a professora não corrigia meu caderno. Eu sei que eu tenho um recalque, e é recalque mesmo, pode cantar para mim que é recalque. Eu nunca ganhei um muito bem 10 e nem uma estrelinha no meu caderno. E eu olhava aquilo como se fosse o troféu. Eu queria ter um daquele, mas nunca tive. Meus cadernos nunca foram corrigidos. E a única coisa que era corrigida era a prova, porque as provas que a gente fazia eram obrigatório ser corrigido. E eu tirava sempre notas muito boas. Eu acho que vocês não aceitavam. Eu fazia redações que, anos depois, eu fui ver que eram muito boas para a minha idade. E, por isso, eles não me aceitaram. Até chegar um ponto que uma das professoras, que estava substituindo a minha professora que tinha para ganhar neném, quando eu tirei notas muito maiores que as filhas dela, e ela viu que eu tinha um potencial muito grande, ela pegou do meu caderno, uma folha do meu caderno, um absurdo, amassou a folha, bem amassada, e começou a passar aquela folha no meu rosto. E ela surrava a folha no meu rosto, surrava, eu aflita, sentindo dor, uma aflição, a vontade de gritar, mas eu não podia gritar. Até que ela falava, preto não pode ser inteligente, preto não é inteligente, vou tirar essa cor. Não, eu não ia tirar minha cor é linda, maravilhosa, eu amo. Mas, à época, eu detestava a minha cor, eu detestava o meu cabelo, eu me odiava, eu tinha vontade de não vir para a aula, sabe? Porque era impossível aguentar as coisas que eu aguentava naquela escola, mas eu fui até a 4ª série, na época era a 4ª série. Depois eu fui para a ENSA, a primeira turma da ENSA foi a nossa, e lá continuaram os maltratos até eu parar de estudar. Porque eu fiquei na mesma turma, na mesma sala, porque era chamada de sala A naquela época. Então, eu parei de estudar. E só retornei à escola quando meu pai, com muito sacrifício, porque também não tinha dinheiro, ele me colocou na FID. Mas, até então, eu tive que parar de estudar, porque, sinceramente, eu não suportava, mesmo mais, ficar naquele sofrimento, aquela segregação, e eu não sabia por quê. E eu tinha vergonha de mim por quê. E eu chorava por quê. Eu não tinha que ter chorado, tinha que ter gritado, mas eu era uma criança. Então, cresci, sabe, tentando fazer com que isso mudasse, que as coisas fossem diferentes. Por isso as pessoas não conheciam Samaria, por causa dessa segregação. Sabe, como não me conhece, as pessoas me veem na rua, não sabem quem sou eu. Hoje, algumas pessoas estão começando a conhecer, a entender que eu também penso, que eu também caminho, que eu também sei falar. Mas é muito devagar. O nosso país ainda tem que aprender muito, 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 a deixar o negro
ser um negro sem problema, porque ser negro não é problema, é maravilhoso, e eu me amo. Vocês acreditam que hoje, né, a gente sabe que nosso país ainda está se passando por algumas transformações, principalmente em relação à questão do racismo estrutural. Vocês acreditam que esses poemas de Carlos Drummond de Andrade em relação a Samaria foi uma porta de entrada, foi um passo à frente para que outros poetas negros também tivessem a possibilidade de criar seus poemas? Com certeza, a partir do momento... Não, Norberto, pode responder. Fica à vontade, Eva. Olha, a Eva tem uma coisa que complementa a gente, que é o que nos uniu, inclusive nessa parceria que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Uma parceria que já vai desde 2015, né, com a criação da exposição. Eu, particularmente, assim, deu para vocês perceberem que a gente tem uma ligação distintas de como que a gente modulou essa nossa vida, esse nosso caminhar em torno da Samaria. Eu sempre tenho comigo, né, e dá para vocês perceberem, que eu vejo a Samaria como um símbolo de resistência, daquilo que eu acredito, daquilo que eu carrego como produtor, naquilo que eu produzo e naquilo que eu tento incutir na cabeça, nas oportunidades das pessoas, para que elas coloquem um outro olhar sobre a vida. E aí, hoje, a minha irmã, que está fazendo um trabalho numa outra cidade, me pediu para eu definir para ela lá um trabalho que ela está desenvolvendo, e eu coloquei assim, a minha leitura mais intrínseca da Samaria. E aí eu complemento falando desse momento do racismo aí. Olhar simples, mas de uma mulher que faz a diferença. Uma mulher atemporal, de fibra, guerreira, uma mulher para tudo, como já foi dito. Preta, neta de escravizados, analfabeta, trabalhadora, ama de leite, babá, contadora de histórias, vidente, sábia, mãe preta, de Drummond. Samaria, presente, me representa. Então, é assim que eu me vejo quando eu sou convidado a ocasiões como essa. E aonde é que a nossa proposta de trabalho extrapola? Porque cada um dos poemas que nós escolhemos teve um sentido. E como a gente não tem, né, a gente continua não tendo a cumplicidade do neto do Drummond, que sabe que existe esse trabalho, que sabe que existe essa cumplicidade nossa com a obra. E, então, nós decidimos que nós não iríamos usar os poemas do Drummond, mas sim um fragmento que nos permitiria, então, transitar, né, navegar nessa esteira sem criar problemas. E assim nasceu os fragmentos, por isso Samaria, fragmentos. E aí, onde que é que a gente se coloca dentro desse contexto aí? É que a Samaria, como mulher, como resistente, como tudo aquilo que já foi dito aqui, ela tem esse papel. E esse é o papel que me coloca aqui diante de vocês. O papel de um negro que sabe qual que é o seu papel político, cultural, nesse país, que é de abrir espaço para que nós possamos sair da invisibilidade. Sair de forma concreta, absoluta, não de, sabe, de jeitos. Nós queremos o nosso espaço de direito. Nós queremos discutir com esse poder público o nosso espaço. Não é só o espaço
do superintendente. Nós queremos mais. Nós queremos um superintendente, nós queremos diretor, nós queremos muito mais do que nós representamos esses 74% da nossa população, que é formada de pretos e pardos. Então, isto aqui não nos representa, porque nós não estamos aqui. Entendeu? Então, quando me chamam para poder falar, eu fico imaginando o que é que eu vou falar, o que é que esse povo preto que está invisível vai pensar o que eu vou falar. O que eles esperam de mim? Aí eu fico imaginando. Então, essa Samaria, essa resistência, é isto. É essa mulher que veio para dar o grito. É essa mulher que, quando eu fui agora, recentemente, ao Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conhecer esse punhado de escritores negros. Aí sim, ali eu me identifico. Ali eu vejo no olhar, eu vejo na criatividade vasta. Isso aqui é só alguns. Aí eu encontro com a Nandiala, que é uma editora de escritores negros, que me convida para participar, para representar a sua editora nesse Paixão de Ler, que foi o projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, isso, para mim, é significativo. A gente vai abrir portas. Então, a gente vai entender que, quando o Alcântara faz o lançamento do livro, esse livro não é do Alcântara, ele tem que estar ligado ao nosso movimento negro. Ele tem que ser aberto para que outras pessoas tenham conhecimento e entendimento de que nós somos mais. Quando eu encontro com o Carlos... Gostou, né? Carlos, levanta, por favor. O Carlos foi uma grata surpresa. Ele faz parte do FLI de Araxá. E aí, conversa vai, conversa vem. Nessa semana, né, lá do nosso trabalho na Fazenda do Pontal, né, pai e filho, né? Você olha, eu com 70, ele com a cara de menino, né, aquela coisa de amor filial. Aí conversa vai, tal, não, eu sou lá de Araxá. Ah, é? Ah, bacana. Aí levei no canto, fui lá contar uma historinha para ele, do José, como é que era, tal. Aí criou essa aproximação. Ele se identificou, eu também. E percebi que ali a Samaria estava presente. Porque pode sair alguma outra coisa que vai contemplar esse monte de outros negros que, às vezes, não sabe para onde, que lado que vai seguir. Então, isto me identifica. Me identifica, por exemplo, está lá do outro lado, mas na minha frente aqui, ó, o vereador Tãozinho Leite. Então, me identifico com ele, me representa, porque ele soube entender que eu queria muito mais. E não adianta ser só ele vereador do lado de lá, eu estou do lado de cá. Mas se ele não estender a mão, e eu também não estender a mão para ele, e aí a gente somar nos conhecimentos dele, na experiência dele e na minha, a gente pode fazer muito mais, abrindo portas. E aí saiu. O dia 31 caminha. Dia 31 de agosto é o dia do afrodescendente. Então, nós precisamos nos posicionarmos. Essa data não é uma data qualquer, é uma data que posiciona e qualifica o negro dentro dessa data. E aí, aquilo que eu falei com o pessoal, não dá. Né? Você tem uma hora para poder falar, assim, só 10 minutos. Nós temos agora mais uma série de outras perguntas para responder. Temos que ficar limitado a um tempo. E aí, o que eu posso dizer para você é que a Samaria abre portas. Ela tira da invisibilidade. Ela mostra as perspectivas para quem é negro e quer fazer a diferença. José Norberto, até então, muitos poetas negros, né? Temos Carolina Jesus, Conceição Evaristo, próprio Machado de Assis, eram considerados, coloca entre aspas, invisíveis, muitos não tinham conhecimento em relação a eles. E a gente está falando aqui sobre essa Maria, e aí eu lanço um desafio. O que vocês acham que nós, aqui em Itabira, poderíamos fazer para acabar com essa invisibilidade
utilizando os próprios poemas de Drummond da Samaria, até para que outros poetas negros possam começar a aparecer, a despontar, para que realmente esse espaço da poesia negra surja. Né? Nós estamos no mês de novembro, né? Consciência Negra está chegando, essa data que é importantíssima para a nossa comunidade. Então, aí vem a pergunta, o que a gente pode estar fazendo? Não só no mês de novembro, né? Bom, na minha opinião, o que ocorre? Nós podemos, dentro de Itabira, o que não foi feito ainda, um trabalho de base. Porque se você não fizer um trabalho de base, você não consegue, você não constrói uma casa de cima para baixo. Então, nós temos que ter um trabalho de base para alavancar essa nossa luta, que é minha, que é de Norberto, que é sua, que é do Alcântara, do Tãozinho, sabe? Para a gente nos retirarmos dessa invisibilidade, e, enquanto negros, nós não podemos ter medo. Porque, se a gente calar hoje, a gente cala para o resto da vida. E é importante, até, né? Desculpa te cortando, Pode que falar. a gente está colocando sempre como nossa comunidade negra, mas tem pessoas brancas aqui, e quando a gente fala da luta antirracismo, é importante a gente enfatizar que ela é de todos, não é só nossa. Não, Né? Todo mundo... Não, só um instantinho, deixa eu te falar. O racismo ele não pode ser caracterizado para o branco, não. Porque racismo significa que é contra a raça, ações contra a raça. E a única raça que foi subjugada, que foi maltratada, escravizada, veio da diáspora para cá, deixando a família lá na África, deixando tudo. Vieram reis, rainhas, engenheiros, pessoas que estavam progredindo lá, vieram ser escravos aqui. Mas escravos não, escravizados. Eu digo a luta. Não, só um instantinho, né? não, só um instantinho, a luta, mas só para explicar bem o que é racismo. Então, viemos para cá, fomos trazidos para cá. Isso, até hoje, nós somos considerados feios, beiçudos, narigudos e outras coisas mais. Outra coisa, que é o mais pessoal ainda que a gente tem, sabe, que eu acho que está faltando ainda para que eles descubram o que estão fazendo com a gente, separam a gente no trabalho, é o racismo institucional, certo? Porque se eu for disputar com uma menina branca, bonitinha, um lugar numa empresa, ela vai ganhar, mesmo não tendo competência, igual eu tenho. Entendeu? Então, é contra a raça. E não, isso é o racismo. O que pode ter com o branco é preconceito. Né? A gente pode ter um preconceito, não, branco, mas a raça branca não sofre o que nós sofremos na pele. Sim, mas eu, só tentando retomar, eu queria dizer o seguinte, Eva, é que é uma luta nossa, mas Sim. que os brancos têm que ter também o entendimento. Sim, eu entendi isso. Quando a gente fala só luta antirracista, só até uma fala da Angela isso. Davis, né? Que eu acredito que muitos de nós presentes aqui já conhecemos um pouco do trabalho dela, é que é uma luta que não pode ficar fechada em relação somente a um grupo. Todo mundo tem que ter um entendimento que, quando uma pessoa é tratada com racismo, a gente falou muito sobre os poemas de Drummond em relação a Samaria. Drummond, na escola, deu um grande exemplo, porque ele falou, não, ela é minha mãe preta. Ele foi antirracista. Ele poderia ter falado assim, não, realmente, ela não é minha mãe. E ele não fez isso, ele foi antirracista. Essas atitudes que, no dia a dia, as pessoas à nossa volta veem situações racistas acontecendo, e aí, quando eu coloco de fazer um trabalho em relação à questão do espaço mesmo da poesia negra, é uma aceitação por parte de todos. É todos acolherem, todos terem um entendimento, não só nós como comunidade, população negra itabirana. Né? E por isso que eu lancei esse desafio, porque eu acredito que isso parte, quando você fala da base, sou assistente social, então eu trabalho em áreas de vulnerabilidade em base. Então, as escolas, como que a gente vai chegar nesse público? É nas escolas, né? Seria na base mesmo. Isso. A gente chega chegando.
e ela falou dessas qualidades, né, da questão do negro. Eu posso dizer para você que tem negro, pode ser preto, pode ser feio, pode ser alguma coisa, pode ser muito mais. E nesse muito mais, ele também sabe fazer bem, sabe amar, sabe, né? Ele sabe muito mais quando ele tem a oportunidade. Eu quero enfatizar aqui que, por exemplo, quando você fala de escritores negros, e eu fico assim pensando, né? Qual que é o escritor negro hoje que está mais presente na minha vida? Então, tá o Alcântara, que está aqui presente, o Cláudio Honor, que é um contista assim, fabuloso, está o Toninho Aribati, do qual a gente fez vários trabalhos, e que é escritor. Então, quer dizer, esse conceito de escritor é pessoal, cada um faz o seu. Pode até entender que o Toninho não seja o escritor predileto das pessoas, mas ele é intenso naquilo que ele faz. E se, somente se, vocês entenderem que ele não é aquilo que ele poderia ser dentro do seu olhar, que vá até ele e contribua para que ele possa melhorar dentro daquilo que você imagina que ele vai poder te atender nas qualidades que você pode oferecer para fazer com que ele seja diferente. Então, criticar, por não simpatizar, não vale. Pelo menos tem que ter uma coisa que eu primo muito por ela, é respeitar as pessoas do jeito que elas chegam para a gente. Porque o que acontece é que não há respeito. As pessoas não respeitam tanto que, se eu chegar com o meu livro aqui, vai olhar assim e falar, não vou ler não, porque é de Eva. Sabe? Igual o Marcos, eu chamo de Marcos, né, Marcos? Carinhosamente, meu ex-Drummondzinho, adoro, amo. Então, assim, chega no Marcos, por exemplo, esse livro de Marcos. Será que as pessoas estão, ao menos estão sabendo, procuraram pelo menos descobrir que o Marcos tem um livro? E se alguém chegou perto e falou, Marcos tem um livro, tá, beleza. Será que isso é um respeito, isso é respeitar o ser humano como todo? Não, você vai ver a obra do Marcos, vai ver o que o Marcos fez, vai discutir com o Marcos o que aconteceu, o que você achou que faltou ou que sobrou na literatura dele. Isso é respeito. Isso é você discutir com a pessoa de forma respeitosa. Agora, o que falta para a gente, no nosso caso, é o respeito das pessoas. Acolher nem é necessário, nem é muito necessário. Porque eu não quero ser acolhida, eu quero ser respeitada. Quando começarem a me respeitar, sim, aí eu vou me sentir acolhida. Porque veio primeiro do respeito. Então, é isso que eu falo. Me respeitem. Podem me acolher, mas quando você aprendeu a me respeitar, a me enxergar como ser humano que sou, a me enxergar como ser pensante que eu sou, sabe? Aí sim, a partir desse momento você vai me acolher. Mas tudo passa pelo respeito. Simples assim, simples. E não estou falando só do negro, eu estou falando de todas as minorias. Enquanto não aprenderem a respeitar, eu vejo aí o pessoal falando, esse cara é gay, não faz nada. Eu vejo, eu já vi, eu já briguei por causa disso, com muitas pessoas. Como se você tem uma identidade sexual diferente da minha, sabe? Se você não fosse ninguém, não sabe... Eu vou falar uma palavra que é meio grossa, mas é burro, é um burro. O pessoal fala. Então, começa a respeitar, a enxergar a pessoa como um todo, a enxergar a pessoa no âmago, e não na aparência ou no que ela faz na cama. É necessário que haja esse respeito com todas as pessoas em cima dessa terra. Todos nós temos muita coisa para contribuir, muita coisa. E eles perdem a nossa contribuição porque não nos respeitam, porque não nos enxergam.
E isso é um problema muito sério, muito sério. Eu vejo gente disfarçando, eu não sou lésbica, eu não sou... Minhas sobrinhas, um dia desse para trás aí, chegou perto do pai dela e falou, chorando, desesperada, pai, eu não vou namorar porque eu sou lésbica. E ficou olhando, achando que ia levar. Ele falou, o que é isso, minha filha? Ué, você deixou ser minha filha? Sabe? Ele é um cara que entende. Ele viu... Ela ficou olhando para a cara dele, ela falou assim, tia, eu fiquei assustada. Porque eu pensei que a reação do meu pai seria outra. Pensei que ele ia me segregar, me mandar sair de casa. Não, ele me abraçou e perguntou, vamos tomar uma cervejinha? Vamos comemorar a sua coragem? Porque que você era lésbica, eu já sabia. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que você tem que entender, sabe? Que não é a minha cor, não é a identidade sexual do outro, não é isso que faz o ser humano. Tá? O que faz o ser humano é aquilo que ele tem para contribuir com o crescimento de uma comunidade, com o crescimento de um país. E todos nós contribuímos. E é isso que eu quero ver um dia. Por isso que eu acho que tem que começar pela educação, e a educação na base. E, graças a Deus, hoje, a gente está enxergando que a educação em primeiro lugar. Sim. A partir daí é que a gente toma outros caminhos. Mas, primeiro momento, a educação, e ela tem que mudar, a gente tem que enxergar que é ali. É quando você educa uma criança. Aí o pessoal, mas vai educar? Não, vai. Vai educar. É necessário que se eduque. De todas as formas, é necessário que se eduque. Minha neta está ali. Eu vou tolir a vida dela? Não. Ela vai crescer linda, leve, solta e negra. E linda. Ô, gente, eu posso ler uma poesia minha? Quando eu falei linda, eu lembrei. Posso? Vocês têm paciência? Tem? Então tá. É porque agora eu estou começando a ver que eu preciso colocar minhas coisas na mesa. Pensei isso lá em casa hoje. Acho que eu não trouxe, não. Deixa eu ver se eu trouxe. Trouxe. É? Não, não é. Segura, esse é seu. Eu acho que eu não trouxe, que pena. Porque essa poesia fala da mulher e da mulher negra. Então, vamos lá. Vamos lá. Ser mulher, ser negra. Sim, sou negra, mulher negra. Negra mulher. Sou apesar de, sou por causa de, sou ainda aqui. Alguns dizem que pena, outros dizem bem feito, outros ainda mais sagazes dizem que amam. E eu passo linda e negra, feliz de ser negra. Quando ouço, nossa, mesmo sendo negra, como ela é inteligente, penso, inteligência por acaso tem cor? Muitas e muitas vezes tentam me convencer, minimizar o rastro do seu racismo e me chamam de morena, parda, mulata e outras cores inventadas. Me param? Nunca. Perdoo, afinal, inteligência não ocupa espaço. Poder também não, mas preconceito e racismo, sim. O imenso espaço chamado maldade que só a ignorância carrega. Me perdoe, não tenho tempo a perder sentindo pena de você. Você que não gosta de preto, mas dá preta na cama, aí sim. Você que não se senta ao lado de um preto, mas tem que virar a página. É complicado. Eu sou velha. Me ajuda. Ai, pronto. Comer a deliciosa comida que a preta faz, aí sim. Você que não convida um preto para sua festa, mas ficar confortavelmente numa casa toda arrumada pela preta, aí sim. Você que tem um melhor amigo, e ele é preto, e conta isso como vantagem, fica a dica. Estou de olho. E assim, só para lembrar, passo linda e negra, preta e feliz. Essa é minha luta, minha resistência. Acabou. Eu agradeço a presença da Eva, agradeço a presença do José Norberto. Nosso tempo acabou por aqui.
Mas eu convido vocês, né, durante o festival, estarem conversando com a Eva pessoalmente, com o Norberto, que com certeza vai engrandecer vocês muito. Muito obrigada. Oi, gente, eu quero agradecer.